Bom dia, minhas irmãs. Hoje eu queria ler um pouco de Provérbios com vocês. Inclusive, seria muito interessante se vocês começassem uma leitura assim. Provérbios ele tem 31 capítulos, então dá para você ler um capítulo por dia, ou seja, no dia 1º do mês você lê o capítulo 1, no dia 2 o capítulo 2 e assim sucessivamente. É muito bom. Provérbios é um livro de sabedoria. Foi o filho de Davi, o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia diz que nunca houve nem nunca haverá alguém tão sábio quanto Salomão. E nesses provérbios a gente consegue, por exemplo, uma das coisas que ele mais fala além da sabedoria é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu separei alguns deles para a gente ler juntas. E a gente sabe que Salomão ele assumiu o reinado, depois que Davi morreu muito cedo. Então ele temeu, como é que eu vou ajudar todo esse povo fazendo a vontade de Deus? Então Deus, conhecendo o coração dele, aparece para ele e pergunta: o que é que você deseja, E aí ele diz que gostaria de ter sabedoria para conseguir governar aquele povo. E aí, porque ele pediu sabedoria e não outras coisas, o Senhor, além da sabedoria, fora do comum, fora do normal que deu a ele, deu também riquezas e honra, e tudo mais. Então, Salomão ele ensina muita coisa pra gente sobre aquilo que Deus deu para ele, E eu queria que a gente começasse lá do princípio mesmo, no capítulo 1, já de início ele fala sobre sabedoria. Então vamos ler Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Algumas versões dizem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora vamos para Provérbios 8:13, que aí a gente vai entender o que é temer ao Senhor. Então, em Provérbios 8:13 responde: temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, aqui a gente já tem algumas coisas para a gente levar em consideração no nosso dia a dia, na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente reage às situações. E aqui começamos já enumerando, A primeira coisa é: temer ao Senhor é odiar o mal. Então, a gente tem que odiar o mal, o orgulho. Então, para quem sabe que tem um temperamento orgulhoso e não consegue, não tem se esforçado para deixar, precisa, porque quem teme ao Senhor odeia o mal, não é orgulhoso, não é arrogante, não tem um mau comportamento e não tem um falar perverso. Então, é uma pessoa, o cristão, as pessoas que temem ao Senhor, eles buscam deixar de lado o orgulho, a arrogância, eles odeiam o mal, não têm um mau comportamento e também não têm um falar perverso. Lá em Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, o temor do Senhor também é prudência. E o que é prudência? Prudência é quando você calcula o impacto de uma decisão. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade aqui de restauração, se eu gritar com meu marido e ficar jogando coisas que ele fez na cara dele, o resultado vai ser um marido magoado, que vai fechar a cara para mim, que quem sabe vai chegar no trabalho ou na rua, em algum lugar que ele vai, encontra alguém que trate bem, e acaba caindo em pecado. Então, aqui a gente tem que o temor do Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e não falar de forma perversa. Em Provérbios 14:27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha que forte isso. Quem teme ao Senhor tem fonte de vida. Então, isso desvia dos laços da morte. Isso significa que o Senhor vai te livrar do mal, vai te livrar da morte. Em Provérbios 16:6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, com o temor do Senhor, a gente evita o mal. A gente desvia dos laços da morte. A gente deixa de lado o orgulho, a arrogância, o mau comportamento. A gente odeia o mal e não fala de forma perversa. Então, veja como está tudo ligado.
Então, não é o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é praticar todas essas coisas, é se esforçar todos os dias para que essas coisas não façam parte da nossa vida. E agora, Provérbios 6, do 16 até o 19. Esse eu acho muito importante, porque aqui o Senhor traz realmente a lista e diz exatamente o que ele odeia. Diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então imagine, tem 6 coisas que Deus odeia. Imagine você fazer uma coisa que Deus odeia, misericórdia. Como diz a Bíblia, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então que a gente possa saber o que Deus odeia para que a gente não venha fazer, para que a gente não fique na ignorância de agir de forma errada que Deus está odiando o nosso comportamento. Então a gente já tem visto aqui o que é temer ao Senhor. Então vamos ver agora o que o Senhor odeia. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6. A 7ª que ele abomina é essa aqui, ó. E o que semeia contenda entre os irmãos. Veja como é sério essa questão da fofoca, da maledicência. O Senhor abomina, é pior do que odiar, é mais forte que odiar. Imagine, minha irmã, você, num ambiente, num contexto. Eu já estive nesses ambientes quando eu vivia dentro de um sistema religioso. E eu sei bem como funciona essa questão de, às vezes, você quer falar mal do irmão e diz assim: vamos orar por fulano que fez isso, isso e isso, mas o teu coração, na verdade, não está em orar por fulano, está em disseminar aquela fofoca, está em passar para as outras pessoas aquilo que fulano fez para que todo mundo saiba. E pior, e muitas vezes as pessoas fazem mesmo sabendo o que está fazendo, dizendo assim: não suporto fulano. Aí você vai para a igreja, né, todo domingo, na segunda-feira você odeia seu vizinho, não fala com a sogra. E isso tudo são brechas que você dá para o inimigo, para que ele olhe para você no mundo espiritual, que está acontecendo agora, que acontece o tempo inteiro, e olhe para você e você não tenha proteção. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e o temem. E o que é temer? Temer ao Senhor é tudo isso que a gente tem conversado aqui. Se você não pratica essas coisas, então os anjos do Senhor não têm como estar ao teu redor. É como se fossem códigos. No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão ali, né? E para quem a gente tem dado brecha, né? Com o que a gente tem se alimentado? Com as coisas que Deus odeia ou com as coisas que determinam que nós tememos ao Senhor e que o mal não pode, né, chegar perto de nós? Então, assim, se os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nós estamos temendo a Deus. Se os anjos do Senhor não estão ao nosso redor, imagine, minhas irmãs, quem é que estão? Como é que entram as brechas, né? Como é que acontecem as coisas na nossa vida? Então, que a gente possa pedir ao Senhor discernimento, entendimento, sabedoria para saber como agir, para pedir que o Senhor revele as nossas falhas. Tem um salmo que diz isso, né? Que revele até aquelas que são ocultas, os meus pecados ocultos. Porque tem coisa que é tão grande, né, que a gente sabe que a gente está errando. Quando mente, quando fala mal de alguém, né, quando machuca alguém, a gente sabe que isso é grande, é notável. Mas e aqueles pecados que a gente não tá percebendo, sabe? Já tá tão corriqueiro, já acontece com tanta frequência, que a gente nem entende mais como pecado. Então que a gente venha sempre a orar, né, como diz esse salmo: me revela, Senhor, aqueles pecados que me são ocultos, né, para que eu possa me consertar diante de Ti. Então, minhas irmãs, lembre dessas coisas que o Senhor odeia. Esse Provérbios 6, 16 a 19, ele tem muito a ver com Provérbios 8, 13, porque fala sobre odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, e aqui fala isso, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Veja que semear contenda entre os irmãos é pior e Deus abomina mais do que todas essas outras coisas. Então que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar nos caminhos do Senhor. Porque é um esforço diário, minhas irmãs. Não existe super crente, não existe o santarrão. Existem pessoas
que vivem dia a dia, buscando no Senhor a força, errando, se arrependendo, pedindo a Deus para consertar e não pecando mais. É assim que a gente vive. Então, que os nossos olhos, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e que o nosso esforço não esteja em fazer com que o marido volte para casa, não esteja somente em orar desesperadamente para que Deus traga, mas que faça-se a vontade de Deus em nossas vidas, que venha o reino, o domínio de Deus sobre nossas vidas, que o reino de Deus venha sobre nós, o governo de Deus venha sobre nossas vidas. É isso, minhas irmãs, que importa. Ele ser o nosso Senhor, Ele dá as regras, Ele dizer o que precisamos fazer e nós fazermos. Foi isso que Jesus disse lá no Getsemane, quando Ele sabia tudo que iria acontecer com Ele. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ou seja, Senhor, eu não quero passar por esse sofrimento, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, em muitas coisas, a gente tem nossas vontades de dizer assim: Senhor, eu não quero sofrer isso aqui não, por favor, passa isso aqui de mim. Mas no final, depois de entregar a nossa dor, o nosso desejo a Deus, que a gente possa dizer exatamente como Jesus: mas contudo, meu Deus, que seja feita a tua e não a minha vontade, porque nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Então, minhas irmãs, que o Senhor venha trazer temor aos nossos corações e que esse temor gere essas atitudes, de se desviar de todas essas coisas que o Senhor odeia, que o Senhor abomina, para que a gente não venha dar brecha no mundo espiritual, que o Senhor nos capacite, como diz a palavra do Senhor, que Ele vai nos santificar, que Ele vai nos capacitar, corpo, alma e espírito, até Jesus voltar, que assim seja. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos fez amigos novamente. O Senhor nos fez filhos. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos enviou Jesus por misericórdia, por graça, por amor, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu plano perfeito desde lá da eternidade. Antes mesmo que as coisas acontecessem, o Senhor já tinha, Senhor, nos resgatado em Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixa só, não nos abandona. O Senhor continua sendo fiel, mesmo quando não somos fiéis. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos e determinamos sobre nós a tua vida em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, Senhor, batalhar, Senhor, todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso querer, os nossos desejos, somente para te adorar, para viver conforme a tua vontade, negando mesmo a nós mesmos, Senhor, as nossas vontades, os nossos desejos, carregando nossa cruz dia a dia, Senhor, para te seguir. Pai, em nome de Jesus, nos capacita. O Senhor sabe como somos fracos e falhos, Pai. Senhor, vem sobre nós, nos ajudando, nos resgatando, Senhor, todos os dias, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, que possamos sonhar os teus sonhos, Pai, que possamos viver os teus planos para nossas vidas. Senhor, eu sei como é difícil, Pai, quando estamos num momento de dor, de sofrimento, de humilhação, Pai, assim como muitas das minhas irmãs estão nessa fase 1. Nós sabemos como é difícil, Pai, encontrar força, Senhor, para buscar, para muitas vezes até orar. Mas em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, seja sobre nós, Pai. Vem sobre nós com o teu reino, com o teu governo, Senhor, nos ensina a te obedecer, nos ensina a fazer a tua vontade. Pai, que possamos sim, Senhor, aprender sobre o temor a Ti, Senhor. Que não sejamos mais como um menino, Senhor, levados por qualquer coisa que digam por aí. Mas que possamos sim, Senhor, ser como filhos, como adultos, aqueles que buscam estar na presença do Pai, que têm prazer em estar na presença do Pai, que honram o Pai, que temem, que obedecem. Pai, nos faz filhas assim obedientes, Pai, em nome de Jesus. Alcança as minhas irmãs nesse dia, Senhor. Mais um dia, Senhor, que minhas irmãs recebem, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor, para continuar nesse processo chamado deserto, para que elas consigam, Pai, em Ti, vencer todas essas fases e olhar para trás e Te agradecer por tudo que o Senhor fez, porque tudo foi para o nosso bem, tudo foi para cooperar com o Teu propósito eterno sobre nossas vidas. Nos dá um dia de paz, Senhor, minhas irmãs que precisam sair para trabalhar, seja com elas, ajude elas no ambiente de trabalho, que tudo que aconteça, seja bom ou seja ruim, venha cooperar, Senhor, com o Teu reino, com o Teu governo sobre nossas vidas, com a manifestação, Senhor, da Tua vida em nós. Pai, em nome de Jesus, fica conosco durante todo esse dia. Não nos deixe fazer nada, Senhor, que venha
a desonrar o Teu nome, Pai. Pelo contrário, que possamos dar frutos, Senhor, e que esses frutos sejam vistos por todos, para que eles glorifiquem o Teu nome, Pai, o nome do nosso Pai que está nos céus. Que sejamos sim, Senhor, que se cumpra a Tua palavra, que diz que somos como luzeiros nesse mundo. Que sejamos luz, Senhor, para que as pessoas que não leem a Bíblia possam ver as nossas atitudes e ver Cristo em nós. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda as minhas irmãs, Senhor, a entenderem, Senhor, que elas não têm o controle do marido nas suas mãos, que elas não precisam ir atrás, que elas não precisam implorar nem chorar, que elas não precisam, Pai, viver somente se o marido estiver em casa. Que o Senhor seja a suficiência das minhas irmãs, que nada mais importe, que elas entendam, Senhor, que é a Tua presença, é o que precisamos. Que se temos a Jesus, temos tudo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e responde no teu tempo e segundo tua vontade. Amém.